Olá, então, boa tarde a todos. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Nossa, está super escuro aqui, né? Deixa eu abrir essa cortina aqui rapidamente, só para ficar mais claro. Bom, boa tarde a todos, já são 2h05, a gente já pode começar. Agradeço a presença de todos. Esse evento é um evento promovido pelo CFCAM, pelo Centro de Formação em Ciências Ambientais, na Semana de Acolhimento do quadrimestre 2020.2, e essa mesa temática de oceanologia visa apresentar o curso de oceanologia aos alunos ingressantes, agora nesse quadrimestre no curso, mas também aos demais interessados. Eu percebi que temos poucos calouros aqui no evento e outros alunos da UFSB, o que também é muito bom. Se eu não me engano, da turma nova, nós temos o Antônio, o Gabriel, o Clinton e a Lorena. Se eu acompanhei bem aí o pessoal que foi entrando, acho que foi isso. Então, vou explicar rapidamente para vocês como que vai ser a dinâmica dessa mesa, tá? A gente vai, eu e o professor Igor Pinheiro, somos os atuais coordenadores, eu sou a coordenadora, a Clécia também? Ah, legal. Obrigada, Clécia, desculpa. Deixa eu só sair aqui. Mariana Gomes, certo. Mas vocês são da turma de oceanologia? Ou do bacharelado? Mas independente, certo? Vocês são todos alunos novos e são bem-vindos. E nós vamos começar. Certo, imaginei que eu estou com a lista aqui dos alunos da turma de oceanologia, eu vi que vocês são do bacharelado, que vocês não estão nessa lista. Mas não tem problema, tá? A apresentação do bacharelado interdisciplinar em ciências vai ser na sexta-feira. Hoje a gente vai ter da oceanologia e da biologia, que são cursos de segundo ciclo. E para vocês que são alunos do BI Ciências, é interessante também, porque vocês estão no curso de primeiro ciclo e depois vocês podem migrar, né, para os cursos de segundo ciclo, e dentro do CFCAM, atualmente a gente tem o curso de oceanologia, o curso de ciências biológicas, que vai ser apresentado em seguida dessa mesa temática, e vamos ter também engenharia sanitária e ambiental, tá? Então, de qualquer forma, para vocês que ainda não são da oceanologia, vocês podem participar tranquilamente, tanto dessa mesa como da mesa seguinte, que é da biologia. O coordenador, o Silvio, né, que é o vice-coordenador do BI Ciências, está falando que essa programação foi toda disponibilizada aos alunos também do BI, tá? De qualquer forma, a semana inteira de acolhimento é feita para todos os alunos novos, né, e cabe a todos participar. Então, não vou perder muito tempo, vou fazer uma breve apresentação do curso, tá? Depois, estão vendo que está entrando a Beatriz, a Ana, que também são alunas novas do curso, bem-vindas. Então, a dinâmica vai ser essa: eu vou apresentar de maneira geral o curso, apresentar a matriz, né, os componentes curriculares que vocês vão cursar, uma apresentação bem ampla e geral sobre o curso, e depois alguns professores também vão apresentar áreas específicas da oceanologia e também conversar um pouco com vocês, certo? Todos estão vendo a minha apresentação? Certo. Sim. Ok. Então, essa imagem que eu coloquei aí vai principalmente para os alunos novos, né? É uma imagem aérea do nosso campus aqui em Porto Seguro, certo?
o campus que a gente espera recebê-los em breve, né, assim que sair uma vacina, que essa pandemia melhorar, né, e nós esperamos poder recebê-los aí no nosso campus, que é um campus muito agradável, tá? Então, eu coloquei algumas imagens aqui para vocês conhecerem. Esse primeiro pavilhão é um pavilhão de feiras, que também tem sala de aula. Aqui é a entrada da Universidade Federal do Sul da Bahia, para quem não conhece, né, nós temos alunos que não são daqui, da região, talvez ainda não tenham vindo aqui. Aqui também uma imagem aérea do pavilhão da administração, que é essa construção maior, e por esses corredores, né, cobertos, nós temos acesso a vários setores de sala de aula, tá, como essa construção aqui à esquerda, a construção maior lá na frente também, nós temos auditórios e sala de aula, e nesse corredor coberto, que se encaminha aqui à direita do vídeo, nós temos os acessos aos laboratórios. Realmente o campus é lindo. Aqui a gente tem a entrada da parte administrativa, onde tem a secretaria acadêmica, onde fica a sala dos professores, vocês vão frequentar bastante. E aqui à direita, nós temos também o acesso aos laboratórios interdisciplinares. Aqui eu botei algumas fotos, tem fotos tanto do campus, né, como dos alunos também em atividades, seja atividades de aula ou atividades de pesquisa. Né, coloquei muita imagem, obviamente, dos alunos de oceanologia, por conta dos campos que a gente faz no ambiente de praia. Né, aqui temos o professor Silvio, que está aqui na live também, fazendo uma coleta, próximo ao estuário do Rio Jequitinhonha. Algumas imagens de praias aqui da região, os alunos também participando de atividades de pesquisa. Muitos desses lugares vocês certamente vão visitar e vão estudar durante as aulas. E como eu estava falando, né, o nosso bacharelado interdisciplinar, nosso bacharelado em oceanologia, estamos na gestão da coordenação composta por mim, Juliana, professora Juliana, e o professor Igor Pinheiro, que também está participando aqui do nosso evento. Nós assumimos essa gestão em setembro do ano passado e vamos ficar até setembro de 2021, certo? Então, nesse primeiro ano de vocês aqui no curso, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer situação que vocês tenham ou queiram conversar, tirar dúvidas sobre o curso, vocês podem entrar em contato diretamente conosco, tá? Via o e-mail do curso, né, que é o oceanologia@ufsb.edu.br. As informações sobre o curso vocês têm nessa página aqui, que está indicada, que é a página institucional do curso. Vocês podem visitar, lá tem a matriz curricular, que vocês podem ver com maior detalhe, tem todo o projeto pedagógico do curso, caso vocês tenham curiosidade. Bom, como muitos de vocês já sabem, e aos que não sabem, a oceanologia, ela é uma ciência dentro do ramo das ciências exatas e da Terra, certo? E ela é composta, né, ela tem como base 4 ciências clássicas principais, que é a física, a química, a biologia e a geologia. Então, em oceanologia, ou oceanografia, vocês vão estudar, durante a formação básica de vocês vão ter várias componentes, né, várias disciplinas de física, química, biologia, geologia, matemática, tá? E isso tudo vai servir de alicerce para vocês, para depois a gente entender e ir aprofundando o nosso conhecimento a respeito do oceano e das interações que acontecem dentro dos oceanos, certo? Então, essa é o que serve de base para a formação do oceanógrafo, e também são as 4 áreas principais em que a oceanografia se divide, né? A oceanografia física, a oceanografia geológica, a oceanografia biológica, a oceanografia química, tá? Hoje em dia, nós temos também uma 5ª área, né, que seria o que a gente chama pode ser de etno-oceanografia, ou uma parte de oceanografia social, né,
que é todo esse conhecimento que está relacionado às culturas e às civilizações, né, sejam as civilizações antigas, como a nossa civilização moderna, e o contato e a interação que tem com o oceano. Esse também é um novo campo de estudo em oceanologia que tem crescido bastante. Aqui tem algumas imagens, né, de campos de atuação, de atividades que oceanólogos fazem durante a sua formação e durante a sua carreira já profissional. E diferente do que muitos pensam, né, nem sempre o oceanólogo vai ter a sua carreira e a sua atividade necessariamente no oceano, né, dentro de um corpo d'água. Muitos oceanógrafos hoje em dia nunca vão ao mar, né, trabalham em escritórios com computadores, supercomputadores, e também existe a possibilidade, obviamente, de fazer uma oceanografia mais direta, né, onde o profissional precisa, né, ir constantemente ao campo, ou trabalha embarcado, passa longos períodos no mar, né, tem oceanógrafos que trabalham em zonas mais costeiras, tem oceanógrafos que trabalham em zonas profundas do oceano, bem distante da costa, então, assim, existe uma gama enorme de atuação que vocês vão poder escolher ao longo da formação de vocês para atuar mais na frente. Então, aqui também, né, colocamos algumas imagens. Tem essa imagem de satélite, porque hoje em dia muito da oceanografia se faz no que a gente chama de oceanografia por satélites, né, e diversos sensores que são colocados no oceano no oceano, não, desculpa, nos equipamentos, e vão captar informações sobre o oceano, certo? E aqui também um supercomputador, outras atividades de laboratório que também são feitas, e atividades no campo, como, né, em ambientes praiais, ambientes estuarinos, ou no próprio oceano. Quanto ao mercado de trabalho, o mercado profissional, né, o oceanólogo hoje em dia também, ele atua em diversas áreas, tá, em diversos setores, principalmente ONGs, setor privado, setor público, né, em órgãos governamentais ou empresas privadas que atuam no setor ambiental. E também existe hoje o empreendedorismo, né, o empreendedorismo científico, empreendedorismo ambiental, que tem crescido bastante, e muitos oceanógrafos hoje em dia se formam, né, e já pensam em abrir sua própria empresa para atuar nesse mercado que, embora esteja crescendo nos últimos 10, 15 anos, ainda tem muitas demandas que são supridas apenas por empresas estrangeiras, né, então existe um mercado interno de crescimento propício para a oceanologia, não só a oceanologia, mas outras ciências ambientais também. O nosso curso específico, né, o bacharelado em oceanologia, ele abre normalmente 40 vagas por ano, designadas atualmente 20 vagas para a seleção do SISU e 20 vagas para a seleção interna da universidade, para quem vem dos cursos de primeiro ciclo, como as licenciaturas e o bacharelado interdisciplinar, certo? No caso, a turma que está entrando agora, né, ela é a turma que entrou via SISU, certo? E o nosso curso, ele leva de 4 a 5 anos para vocês integralizarem toda a carga horária, ou seja, para vocês se formarem, tá? Aqui eu vou apresentar rapidamente a matriz curricular para vocês e explicar um pequeno detalhe. Eu vou mostrar a matriz curricular atual, que é a que vocês estão entrando, mas o nosso curso está passando por uma modificação do seu projeto pedagógico e muito provavelmente ainda esse ano a gente vai aprovar uma matriz curricular nova que difere ligeiramente dessa que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, vocês que vão entrar agora, vocês vão acabar cursando boa parte do curso de vocês nessa matriz nova, tá? Eu coloquei aqui embora ela ainda não esteja finalizada, mas para vocês terem uma noção. Então, essa é a matriz original, né? Essa parte aqui, desse ano 2 e ano 3, é onde tem a formação básica de vocês, onde vocês cursam componentes de cálculo, de química básica, física, geologia, certo? Alguma coisa de biologia também, meteorologia, estatística, e depois
os 2 últimos anos seria uma formação mais específica dentro da oceanologia, certo? A gente divide essa formação específica em alguns eixos principais, então a gente tem o eixo de introdução à oceanologia, tem o eixo de processos, o eixo de sistemas, o eixo de processos integradores, e depois, no final, o eixo de sustentabilidade, e no final, o eixo de TCC, que seria o trabalho de conclusão de curso, tá? Boa parte dessa matriz específica, ela se manteve, teve pouca alteração, a gente acabou alterando mais a matriz da formação básica, certo? Fora essas componentes obrigatórias que vocês têm que fazer, vocês têm ainda uma série de componentes optativas, onde elas são de livre escolha dentro das componentes de oceano, e vocês poderão escolher aquelas componentes que vocês vão ter mais afinidade para a área que vocês vão querer se especificar. Além disso, a gente tem 100 horas de embarque que vocês precisam cumprir, 100 horas de atividades embarcadas, né, em navios, fazendo atividades relacionadas à oceanografia, e ainda 180 horas de atividade complementar. Essas atividades complementares, como o próprio nome diz, né, são atividades que vão complementar a formação de vocês ao longo do curso. Então, é um estímulo que a universidade dá para que vocês participem de estágios, de congressos, simpósios, conferências, atividades de extensão, participem de representações estudantis dentro da universidade, ou seja, é um estímulo para que vocês tenham uma vivência ampla dentro da universidade, né, e não apenas dentro especificamente do curso de vocês, e que vocês desenvolvam também algumas habilidades que apenas indo para a aula, né, não seria suficiente. Aqui eu apresento, então, a matriz nova, certo? Que provavelmente será essa matriz que vocês vão cursar ao longo do curso, uma vez que vocês estão entrando esse ano. Então, ali, o ano 3, o ano 4 e o ano 5, ele basicamente, ele seria aquela formação específica que eu falei, e o ano 1 e os 2 primeiros anos, ele seria mais essa formação básica, onde a gente tem, aqui no primeiro quadrimestre, que é esse que vocês vão... Deixa eu passar aqui, que o outro slide está melhor. O ano 1 e o ano 2, então, vão ser os 2 primeiros anos de vocês aqui na universidade. Vocês, aqui no primeiro quadrimestre, uma modificação que tem nessa matriz de oceanologia, que ela já inclui a formação geral, que é uma etapa formativa para todos os cursos aqui da UFSB, certo? Na primeira matriz que eu mostrei, não consta essa formação geral, certo? Então, essa matriz, ela já está mais completa, ela já está incluindo essa formação geral. Então, aqui eu coloquei um resumo para vocês, né? Aqui a matriz nova, a diferença entre a matriz nova e a matriz atual, em termos de carga horária total de curso. Hoje a gente tem uma carga horária de 4.030 horas, e com a matriz nova, a gente vai para 4.180 horas, certo? Sendo que existe uma diferença, como eu disse, a formação geral não estava incluída nessas 4.030 horas, e agora nessas 4.180, com todas as modificações e a inclusão dessas 420 horas de formação geral, o curso está ficando com uma carga horária total de 180 horas. Então, não houve grande alteração. O que a gente fez foi tornar a matriz curricular daqui da UFSB mais equilibrada entre as áreas da oceanologia, aquelas 4 áreas que eu falei no início, e também facilitar a mobilidade acadêmica através de uma flexibilidade entre os currículos e uma similaridade entre os currículos de cursos de oceanologia de outras universidades aqui do Brasil, certo? Então, ele tem uma certa equivalência com outros cursos, o que facilita essa mobilidade, caso seja interesse de vocês cursar um período, um ano, alguma coisa, em outra universidade aqui no Brasil. Isso aqui também é possível. Então, como eu estava falando, o primeiro quadrimestre, que é esse que está iniciando agora para vocês, ele é composto único e exclusivamente de componentes da formação geral,
que tem 5 eixos principais: o eixo de artes e humanidades, o eixo de ciências, eixo de matemática e computação, eixo de produções textuais acadêmicas e o 5º eixo, que é o eixo de línguas estrangeiras, certo? Então, a partir do 2º quadrimestre, vocês vão começar vocês ainda vão ter componentes da formação geral, dessa vez diluídos ao longo do curso, e vão começar a ter já os componentes de oceanologia e da formação básica de oceanologia. Então, vocês já vão entrar com a introdução à oceanologia, químicas, físicas, cálculo, certo? Biologia, e aí vocês vão começar a ter, a estudar coisas mais próximas ao que vocês escolheram, certo? Por outro lado, a formação geral é uma parte integrante que a UFSB considera fundamental, certo? De acordo com a política dela, visando trabalhar em vocês outras habilidades que apenas as habilidades técnicas desenvolvidas tradicionalmente nos cursos não suprem, né? E hoje em dia o mercado profissional, ele exige outras características, né, dos profissionais do século XXI, que a gente entende que isso precisa ser mudado na forma da educação, né? Através da educação. Então, daí que vem essa ideia da formação geral, para que vocês tenham habilidades e entendam um pouco mais sobre as nuances de outras áreas, que não necessariamente são aquelas áreas que vocês atuam, mas enquanto profissionais, né, somos todos seres humanos e todos nós temos que lidar com uma diversidade enorme de pessoas, de circunstâncias, né, e quando a gente trata de questões ambientais, a gente não está falando exclusivamente da água do oceano, de um peixe do oceano, né, não, tudo isso vocês vão ver ao longo do curso, que o planeta é um só, né, e está tudo interligado, inclusive nós, seres humanos, certo? Então, para não me estender demais, essa é a grade curricular, vocês em breve, quando essa matriz nova estiver liberada, a gente vai enviar para vocês, vai fazer uma reunião explicando certinho o que vai mudar de uma matriz curricular para outra, tá? Eu não vou ficar me estendendo aqui sobre todas as aulas que vocês terão. Falando ainda um pouco desse primeiro quadrimestre, como eu disse, que tem esses 5 eixos da formação geral, eu coloquei aqui as componentes que vocês, dessa turma nova, estão matriculados nesse quadrimestre, né, que é o campo das ciências, saberes e práticas, com o professor Carlos Werner, que é daqui do Centro de Formação em Ciências Ambientais. Com essa componente, vocês já vão cumprir todo o eixo de ciências, certo? Depois vocês têm experiência do sensível, que junto com universidade e sociedade compõe o eixo de artes e humanidades, certo? E aí vocês também já vão liquidar esse eixo de artes e humanidades e também o eixo de ciências. Depois vocês vão ter matemática e espaço com o professor Orlando, que aí já vão cumprir boa parte das exigências do eixo de matemática e computação. Estão matriculados também na oficina de textos acadêmicos e técnicos em educação com a professora Keila, que já é do eixo de produções textuais e acadêmicas. E o único eixo que vocês não estão contemplados nesse primeiro quadrimestre é o eixo de línguas estrangeiras, certo? Então, como eu mostrei aqui na apresentação, voltando, aqui no primeiro quadrimestre, então, o eixo não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas o eixo de artes e humanidades, eixo de ciências, matemática, produções textuais, línguas estrangeiras. Então, depois vocês vão ter que fazer ainda um componente do eixo de matemática ainda, um componente menor, de 30 horas, um outro componente também menor de produções textuais e acadêmicas, e esse eixo de humanidades e artes aqui, vocês já contemplaram no primeiro quadrimestre, o que vai entrar aqui vai ser o eixo 5, de línguas estrangeiras, certo? Então, ao longo do curso de vocês ainda vão ter essas 3 componentes de formação geral para cursar. O resto é tudo dentro da formação ou básica, até o 2º ano, e a partir do 3º ano já a formação específica de oceanologia, certo? Aqui, então, continuando, né, a grade específica
de Oceanologia da Matriz Nova, tá? O que eu gostaria de falar daqui é sobre o eixo Sistemas, que são esse eixo que está designado em laranja, e o eixo de projetos integradores, que são esses 3 em roxo aqui embaixo, certo? Esses 2 eixos são, eu diria que são, assim, características específicas nossas aqui da UFSB, né, a boa parte do restante da nossa grade, ela é similar a outros cursos do Brasil, mas esse eixo de sistemas e o eixo de processos integradores, projetos integradores, ele é muito característico aqui do curso da Oceanologia da UFSB, e por isso eu queria falar com vocês. Então, nesse eixo de sistemas, que são o eixo em laranja, são componentes em que vocês vão estudar cada ambiente específico, né? Então, águas continentais são todos esses corpos d'águas, obviamente, no continente, né, que muitas vezes a gente acha que o oceanógrafo atua só no oceano, mas não, ele atua em rios, lagos, lagunas, né, isso é um ambiente que difere bastante do ambiente marinho, então tem características específicas. Os ambientes recifais, né, que aqui na nossa costa é um ambiente muito comum, né, então nada mais justo que os oceanógrafos formados aqui também tenham uma especialização maior nesses ambientes. Os ambientes de praias e restingas, né, que são comuns a qualquer litoral. O ambiente de plataforma continental, que vocês vão estudar na parte de geologia, oceanografia geológica, manguezais e marismas e estuários, certo? Então, esse eixo, então, em cada uma dessas componentes, vocês vão aprofundar todos os conhecimentos que vocês já vão ter diluídos, né, em outras componentes, vocês vão ver tudo isso integrado num ambiente específico. E os projetos integradores, eles têm também uma parte de instrumentação técnica, onde vocês aprendem a manusear os equipamentos oceanográficos, certo? No caso do projeto integrador 1, vão desenvolver um trabalho, né, unindo as áreas de oceanografia química e oceanografia biológica, usando aí, sim, todos os equipamentos e métodos necessários para desenvolver esse projeto dessas áreas, né, e no projeto integrador 2, vão fazer também um projeto integrado entre as áreas de oceanografia física e oceanografia geológica, e no projeto integrador 3, vocês vão integrar e analisar todos os dados obtidos no projeto integrador 1 e 2, certo? Isso aqui tudo, ele dura 1 ano, tá? Então, ao final de 1 ano, vocês vão ter todo esse resultado e vão ter experimentado como é fazer um projeto de oceanografia bastante amplo, certo? No final, também, vocês têm 2 componentes, que é o trabalho de conclusão de curso 1 e o trabalho de conclusão de curso 2, que é onde vocês vão desenvolver o trabalho final de vocês e para se formar, certo? Deixa eu ver se... uma coisa que eu esqueci de falar, tanto para orientar vocês no percurso, né, ao longo aqui da universidade, como se vocês tiverem dúvidas com relação à própria matriz curricular, ou no momento de transição entre uma matriz e outra, ou a cada quadrimestre onde vocês vão se matricular nos componentes, né, porque nesse primeiro quadrimestre vocês foram matriculados automaticamente, a partir do próximo quadrimestre, vocês mesmos já vão efetuar a matrícula de vocês direto no SIGA, certo? E aí vocês vão ter que escolher quais componentes vocês vão fazer em cada quadrimestre. Então, para isso, fora as reuniões que a gente tem mensalmente de colegiado, onde um aluno é o representante discente, ele participa dessas reuniões e tem a função também de levar essas informações aos demais alunos, fora isso, a UFSB trabalha com o que a gente chama de orientação acadêmica. Então, cada um de vocês, ao longo desse quadrimestre, vai ser designado um professor para ser o orientador acadêmico de vocês. Esse professor vai entrar em contato com vocês e vai disponibilizar horário sempre que preciso
para vocês conversarem sobre a matriz curricular, sobre o melhor caminho que vocês têm para fazer, isso quando vocês tiverem dúvida, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é, não fiquem com dúvida, não guardem essas dúvidas para vocês, busquem tanto a coordenação de curso, na pessoa minha e do professor Igor, pelo e-mail que eu falei, que tem também aí na página institucional. Eu já estou entrando em contato com vocês, né, ao longo desde a semana passada. E também vocês vão ter esse orientador acadêmico oficial, tá, que em breve vai aparecer para vocês. E, então, assim, não é para vocês terem dúvida. Tem as meninas, os alunos mais antigos, que também estão sempre abertos para tirarem dúvidas. A Jamília é a atual representante discente, eu sei que muitos de vocês já têm contato com ela, via WhatsApp, tudo, Instagram. Então, mantenham esse contato e não guardem dúvida. Tentem sanar essas dúvidas sempre o mais rápido possível, que vai ser melhor para vocês, certo? Eu acho que de matriz curricular era isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, tá? Só a título de curiosidade que conforme vocês forem cursando, né, quando vocês terminarem esse primeiro quadrimestre, no histórico escolar de vocês, que vocês vão ter acesso no SIGA, vocês vão poder ver todas as componentes que vocês vão estar cursando, como essas aqui que eu estou mostrando, né, componentes curriculares cursados ou cursando, né, e aqui no final vai aparecer a situação, se ele já está cumprido, se foi aprovado, se foi reprovado, a nota de vocês, certo? E pelo histórico, vocês vão acompanhando toda a integralização do curso de vocês. O que é a integralização do curso? Conforme vocês vão completando as exigências para se formarem, certo? E no final desse histórico, nós temos essa parte aqui, que é isso que eu queria mostrar para vocês, carga horária integralizada / pendente. Então, a gente tem aqui, ó, exigido de componentes obrigatórias, o curso de oceanologia exige 3.600, 700 horas, mais 180 de componentes optativas, mais 180 de atividades complementares, dando um total de 4.030 horas, certo? E aí, conforme vocês forem sendo aprovados nas componentes, essa carga horária vai sendo computada aqui, tá? Eu coloquei aqui o histórico da aluna Verônica, que é a nossa formanda, ela acabou de se formar, então, no caso dela, ela está com a carga horária já integralizada, né? Mas até atingir esse 3.600 aqui, né, esse número foi subindo de pouquinho em pouquinho, certo? E é assim que vocês vão acompanhando a formação de vocês, certo? E isso vale tanto para as componentes obrigatórias, as optativas e as atividades complementares, certo? Aqui, rapidamente, só para mostrar para vocês também, esses componentes curriculares, né, que eu falo que componentes curriculares, normalmente, quando a gente está na escola, a gente chama de matéria, quando a gente está, normalmente, nas universidades, chamam de disciplinas, né. Aqui na UFSB, a gente chama componentes curriculares, na verdade, a gente acaba chamando de CC. Qual CC você está fazendo? Qual CC você vai fazer? Sabe? Normalmente é assim. E componente curricular é tudo que você precisa fazer para integralizar o seu currículo de formação, certo? Então, aqui eu coloquei uma imagem de uma sala de aula aqui da UFSB, uma das salas de aula grandes que a gente tem aqui. Aqui, à esquerda, um laboratório, do laboratório interdisciplinar, onde vocês também vão ter bastante aulas. Aqui, algumas aulas de campo da oceanografia, certo? Tem aula com o professor Caio aqui, de oceanografia geológica, o professor Igor, que é da parte biológica. Vários alunos em atividades. Além também, né, dessas atividades que são feitas durante as atividades de ensino, tem também oportunidades de estágios e bolsas, né, vinculado a projetos de pesquisa, projetos de extensão, e mesmo estágios fora da universidade, que também são realizados, onde vocês também vão ter a oportunidade de experimentar várias técnicas de oceanografia ou assuntos correlatos. Na oceanologia, a gente não tem um estágio obrigatório,
né, mas a gente tem um estágio não obrigatório que vocês podem fazer, e o que seria o estágio obrigatório da oceanologia é a nossa atividade de embarque, certo? Então, a atividade de embarque no curso de oceanologia pode ser entendido como o estágio obrigatório, certo? Esse embarque, normalmente ele é viabilizado pela universidade, com alguns parceiros, que a gente tem, e a gente tem a expectativa de aumentar essas oportunidades, conforme a gente está recebendo mais alunos, a gente vai precisar expandir também essas oportunidades. Atualmente, a gente tem parceria com o Projeto Coral Vivo, o Instituto Baleia Jubarte e a BIG Engenharia, tá? Então, os nossos alunos que já embarcaram por alguma dessas instituições. Em cada uma delas, eles fazem atividades diferentes. Aqui também queria lembrar para vocês que a gente está agora iniciando a Década dos Oceanos, promovida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e são 10 anos, né, que a gente tem aí pela frente, onde a ONU está querendo chamar a atenção do mundo, né, para a importância dos oceanos e do estudo dos oceanos. Então, falo isso para vocês estarem atentos também, muita coisa tem sido falada dessa Década dos Oceanos, muitos eventos online têm acontecido, vocês podem participar também. E a gente aqui na universidade tem vários professores que também estão envolvidos, participando de ações dessa promoção dos oceanos, e certamente ao longo da estadia de vocês aqui no nosso curso, vocês vão ouvir bastante falar dessas iniciativas. Então, para finalizar aqui a minha parte, eu deixo aqui, né, o nosso Instagram do curso, o nosso e-mail ali em cima, e o Instagram também do Centro Acadêmico da Oceanografia, da Oceanologia aqui da UFSB, para vocês seguirem e acompanharem. Agora, vou pedir para alguns professores, eles vão falar um pouquinho para vocês sobre alguma dessas áreas, oceanografia, normalmente eu gosto de começar a oceanografia geológica, oceanografia física, oceanografia química, oceanografia biológica, tá? Depois, mais para frente, vocês entendem por que eu gosto de fazer essa ordem. E, então, eu convido o professor, vou interromper aqui a minha apresentação. Vocês estavam vendo a minha apresentação, gente? Pelo amor de Deus. Sim, estava aparecendo, sim. Que bom. Então tá. Deixa eu fechar aqui. Então, Caio, se você quiser falar, e depois que os professores apresentarem, eu queria abrir a palavra para vocês, né, para os alunos, para vocês participarem, tirarem dúvidas, certo? E é isso, passo para você, Caio. Ok, boa tarde a todos. Consegue me ouvir bem? Sim. Ok. Sejam muito bem-vindos, todos os alunos novos na universidade, na oceanologia. Meu nome é Caio Turbay, eu atuo na oceanografia geológica, também sou professor do bacharelado interdisciplinar em ciências, e vou mostrar um pouquinho para vocês agora, de forma rápida, sobre a parte geológica do curso, né, a atuação, as áreas de atuação e o que é a geologia, para vocês entenderem um pouco mais dessa ciência, né, que contribui para a oceanografia. Ju, eu consigo projetar aqui a minha tela? Eu tenho permissão? Consegue. Tenta aí no apresentar agora. Tá. Vocês conseguem ver aí o que eu estou apresentando? Está entrando. Já foi? Foi, agora foi. Beleza, então. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa área da oceanografia, gente, que é a geologia, e eu vou começar falando do que se trata a geologia, né? A geologia, ela é uma ciência natural que estuda a parte física do nosso planeta, as rochas, os recursos minerais, o gelo, né, a parte da criosfera
tanto nos continentes quanto nos oceanos. E mais do que isso, a geologia ela tem um olhar, né, dentro desses componentes que a gente estuda, ela tem um olhar sistêmico que considera os processos, né, que trabalham sobre esses materiais físicos do planeta. E no caso dos oceanos, né, a gente pode falar tanto de processos oceanográficos, físicos e químicos, quanto de processos endógenos do planeta. Vocês devem ter visto aqui no slide anterior, né, que eu estou mostrando aqui uma erupção vulcânica. Então, quando a gente fala de processo endógeno, a gente está falando também de expulsão do calor interno do planeta na forma de vulcanismo. Isso acontece com muita intensidade no fundo dos oceanos, né? Então, nós consideramos os processos em superfície e processos interiores do planeta, né? Esses elementos, eles formam paisagens, né? No caso da oceanografia, nós vamos trabalhar as paisagens de fundo oceânico e as paisagens costeiras, litorâneas, ok? Então, nós temos a geomorfologia aí conjugada, e sempre considerando o fator tempo. No nosso caso, o tempo ele pode, na maior parte das vezes, estar fora da escala humana, né? Os processos geológicos, eles correm numa escala de tempo da ordem de grandeza de milhares de anos, milhões de anos, mas também em alguns momentos da nossa ciência, na interface aí com a oceanografia, a gente vai trabalhar com a questão de tempo dentro da nossa escala de décadas e de anos, principalmente quando a gente fala de processos costeiros, né, de dinâmica costeira e modificações ao longo do litoral, ok? Quando a gente vai estudar geologia no mar, no oceano, a gente pode aplicar tanto técnicas diretas de estudo, então a gente pode ir lá, coletar o material, ver o material, certo? Mas na maior parte das vezes, o que a gente está estudando está em profundidades muito grandes. Então nós temos que lançar a mão de uma outra ciência que é a geofísica, né? Assim como o médico, por exemplo, ele usa equipamentos radiológicos para investigar o interior do corpo humano, a tomografia, a radiologia, na geologia marinha, na oceanografia geológica, a gente precisa lançar a mão da geofísica para poder investigar o que está lá embaixo, porque muitas das vezes a gente não tem acesso direto, certo? Então a gente pode falar de técnicas de estudo direto e indireto, e aí eu acrescentaria até mais um elemento aqui, que foi o que a Juliana falou no início, que são sensores remotos, né? A gente pode lançar um olhar também utilizando satélites e imagens obtidas a partir do espaço, a partir de sensores de imageamento. Também seria uma técnica indireta de estudo, ok? Quando a gente fala de áreas emersas, né, quase sempre a gente vai estar trabalhando com dinâmica costeira, então é possível que a gente faça uma leitura do litoral, dos eventos que aconteceram na costa, né, interpretar esses eventos, também realizar mapeamento geológico, geomorfológico das feições que vão estar presentes na costa, partindo da questão da interpretação, né, fazer esses mapas e usar esses mapas como instrumentos de trabalho, instrumentos interpretativos da dinâmica da costa. A gente pode lançar a mão também de investigações em subsuperfície, fazendo sondagens para fins estratigráficos. Quando a gente fala estratigrafia, a gente está simplesmente lançando mão, né, do empilhamento de materiais geológicos ao longo do tempo. Então, se a gente perfura na vertical, faz um furo dentro do substrato geológico, a gente vai regredir no tempo, digamos assim. Isso, então, é o que a gente estuda dentro da área da estratigrafia. Então, nós podemos fazer sondagens diretas, utilizando, por exemplo, aparatos simples, como canos de PVC, tá? Ou usar equipamentos mais sofisticados, como sondas com motores, né, de perfuração, tá? Aí é um testemunho de sondagem, né, seria um produto obtido a partir dessa perfuração, e aí cada corzinha dessa representaria um intervalo de profundidade e, consequentemente, um intervalo de tempo. Então, a gente consegue regredir no tempo geológico e estudar camadas progressivamente mais antigas, quanto mais profundo a gente regride. Bom, de forma indireta, como eu falei, a gente usa equipamentos geofísicos, né? Então a gente pode investigar tanto o fundo marinho, aquele fundo que a gente não tem acesso direto, certo?
através, por exemplo, de sonares de varredura lateral. Então, aqui nós vemos um substrato marinho, por exemplo, com várias ondas de areia, né, sand waves. E aí, junto com esse trabalho de investigação indireta, geofísica, a gente pode fazer investigação direta. Então, tem aí 2 alunos nossos da UFSB lançando uma draga Van Veen, e aí a gente, além da imagem, a gente tem um material que está naquele fundo. No nosso caso, aí não é exatamente o equivalente àquele fundo lá, mas nós temos aí coletados rodolitos, que são estruturas algálicas calcárias, ok? Então, conjugando método de investigação direta e indireta. Outra técnica que é muito utilizada para investigação indireta, quando a gente quer ir além do fundo, né, do assoalho, mas quer investigar as camadas por baixo do fundo marinho, é a chamada sísmica, né? Então, a sísmica fornece uma imagem de subfundo, nós chamamos de subfundo. Quase sempre o que a gente usa na oceanografia, na maior parte das vezes é a sísmica rasa, são investigações que investigam na ordem de metros, no máximo centenas de metros de profundidade, tá? É um aparato relativamente simples e barato. Então, nós temos lá os transdutores que emitem as ondas, né? Essas ondas vão penetrando nas camadas de subfundo, as camadas geológicas, e retornam para os sensores que registram essas ondas, e aí, então, a gente pode obter essas imagens. Então, só para dar um exemplo para vocês, são imagens do mesmo local, tá? Usando 2 transdutores, né? Ou seja, 2 equipamentos que fornecem comprimentos de ondas diferentes para o fundo. Essas ondas, então, penetram no fundo com velocidades diferentes. O chirp, ele trabalha numa frequência mais alta, na ordem de kHz, e o boomer trabalha numa frequência mais baixa, na ordem de hertz, certo? Então, vocês percebam que são imagens do mesmo lugar, mas que têm resoluções diferentes, né? A gente vai usar, então, técnicas, equipamentos diferentes para obter imagens com resoluções diferentes. Aqui é um equipamento que nós temos emprestado aqui na universidade. A professora Andresa muitos de vocês vão ter contato com ele, através da professora Andresa, né? Equipamento que ela tem feito trabalho conjuntos com a gente, tá? Que é o eletroresistívímetro, também é um equipamento geofísico que permite que a gente veja camadas em subsuperfície. Só para vocês terem um exemplo, né? Esse é um trabalho que a gente fez na região de Canavieiras, que é um pouco mais ao norte aqui de Porto Seguro, e aqui são 3 linhas de investigação. Então, o eletroresistívímetro, que a professora Andresa levou, ele forneceu essa imagem de fundo, ó, aqui é o assoalho marinho, né? Em branco, tá? E aqui são as camadas em subsuperfície, cada corzinha dessa representa uma litologia, representa um material geológico diferente. Então, diferentemente da sísmica que vocês viram lá, aqui a gente consegue ter um pouco da geometria das camadas, mas a gente consegue também fazer interpretação de composição a partir da resistividade elétrica, tá? São métodos complementares, e esse aqui é um equipamento que a gente tem à nossa disposição aqui na universidade. Então, assim, falar de oceanografia geológica, geologia marinha, é falar também de geofísica marinha, tá? Porque elas vão andar muito juntas. Não tem como a gente investigar o oceano sem lançar mão da geofísica. Ela vai estar sempre acompanhando os estudos geológicos. Bom, em que eu aplico aquelas técnicas, né? Um pouco daquelas técnicas que eu mostrei para vocês. Eu posso aplicar para os mais diversos fins, tá? Por exemplo, para a investigação da dinâmica costeira, como é que as praias estão se comportando, quais são as praias que têm tendência erosiva, quais são as praias que têm tendência a crescer, a engordar, né, a receber sedimentos. Então, a gente pode lançar mão de várias técnicas para o estudo de dinâmica costeira, técnicas diretas, como balizamento para estabelecimento de perfis topográficos. Nós podemos usar imagens de satélite para estudar dinâmica costeira, tá? Os estudos de dinâmica costeira, por exemplo, tem muita relação com variações do nível do mar. Aqui nós conseguimos perceber, né, a partir dessa imagem, né, várias antigas linhas de costa ao longo do tempo geológico que foram estabelecidas, e a linha de costa recente. Isso pode ter várias implicações, porque a gente tem como objetivo de estudo, né, uma delas pode ser a exploração econômica. Então, percebo que o mesmo local, eu tenho imagens geofísicas de
campo radiométrico total, e nesse caso específico a gente estava estudando minerais pesados, que são esses minerais escuros. Um deles, um dos mais importantes, né, é a ilmenita, que é um óxido de titânio, da onde a gente extrai grande parte do titânio que a gente utiliza na indústria humana, e muito desse titânio está em areia litorânea. Toda essa parte preta aqui está coalhada de ilmenita, certo? Então, dos estudos da dinâmica costeira, por exemplo, é descobrir onde estão essas fontes desses materiais para poder sondar e, eventualmente, explorar se tiver um volume considerável. A gente pode falar também de mudanças climáticas globais, né, aplicar esses estudos geológicos para entender como o clima planetário se modificou ao longo do tempo, tá? E aí esse tempo, como eu falei no início, pode ter uma magnitude de centenas, milhares ou milhões de anos. Aqui tem 2 pesquisadores, por exemplo, investigando o gelo antártico, né? Então, na Antártica a gente consegue ter essa magnitude de tempo extrapolada um pouco mais, porque a calota de gelo lá ela tem cerca de 11 milhões de anos, né? Então a gente consegue entender atmosferas pretéritas na ordem de milhares a milhões de anos, ok? A gente pode trabalhar com questões geológicas para entender como os oceanos se desenvolveram, né, a partir da separação dos continentes, chamada paleoceanografia. Também tem várias aplicabilidades dos estudos paleoceanográficos, tá? Os oceanógrafos podem interagir com geólogos na exploração de petróleo, no estudo de outros bens minerais que estão no fundo dos oceanos, como os nódulos de manganês, as camadas de manganês, tem relação lá com as exalações vulcânicas e hidrotermais. Também os hidratos de gás, né, o metano na forma sólida, na forma de gelo, grande parte do metano que está no planeta, ele está congelado no fundo dos oceanos. Esses recursos minerais, eles ainda são caros para serem extraídos, né, com exceção do petróleo, que a gente já desenvolveu muita tecnologia para explorar em águas profundas, mas os hidratos de gás, por exemplo, e os nódulos de manganês, nós temos reservas imensas no fundo dos oceanos, sabemos que estão lá e no momento necessário a gente vai poder explorá-las. Chamar atenção para que os hidratos de gás, eles têm uma conotação climática importante. Nós sabemos que o metano, ele é um dos gases do chamado efeito estufa, né? Então, com as modificações climáticas, nós podemos ter perda desse hidrato na forma sólida nos oceanos, eles podem contribuir mais ainda para o efeito estufa no planeta, então é importante conhecer esses recursos, tá ok? E, por fim, uma coisa que tem surgido muito, quando a gente fala de oceanografia, né, e de geologia, no estudo das plataformas continentais, é utilizar esses conhecimentos para a lei do mar. Né? A lei do mar é uma lei da ONU e todos os países que são signatários das Nações Unidas, eles têm que fazer parte dessa lei, têm que aceitar essa lei, e a lei do mar diz o seguinte, para além da nossa plataforma continental, na chamada elevação continental, né, até onde você tem a sua elevação continental, então percebam que eu tenho 3 zonas aqui discriminadas, zonas legislativas, que é a zona territorial, até o limite das 12 milhas, né? Eu tenho uma zona contígua, que é até as 24 milhas, e tem uma zona econômica exclusiva. Então, aqui eu respondo pelas leis do país em questão, no limite das 12 milhas, e aqui até o limite das 200 milhas, o país que é dono daquela plataforma, daquela elevação continental, até onde se estende as 200 milhas marítimas, ele tem exclusividade na exploração dos recursos marinhos, tanto na lâmina d'água quanto no fundo, tá? Pela lei do mar, se você prova que a tua elevação continental ela se estende para além das 200 milhas marítimas, e essa prova, né, essa justificativa é com base geológica, então pode ser, por exemplo, essa elevação continental pode ser na forma de sedimentação e coisas desse tipo, você tem o direito de explorar esse substrato marinho também para além da sua zona econômica exclusiva. Então, existem países, por exemplo, como a Namíbia, que tem diamantes na plataforma continental e na elevação continental, né, ou que possa eventualmente ter petróleo. Então, são domínios estratégicos para os países terem soberania. A Argentina, agora, para vocês terem uma ideia, ela requeriu na ONU uma área imensa
entre a América do Sul e as Malvinas e também na Antártica, provando, através da geologia, que a elevação continental dele se estendia até esses locais, certo? E a ONU, até onde eu sei, parece que a ONU aceitou essa justificativa. Então, é uma frente estratégica que os países têm que desenvolver, né, e têm que estudar, e a oceanografia está diretamente relacionada a esse contexto, ok? Então, assim, eu espero que eu tenha passado um pouco do panorama de atuação de vocês, estudantes de oceanologia, né, após formados dentro dessa área de geologia, tá bom? E estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado. Obrigada, Caio. Muito boa a apresentação. Agora eu vou convidar o professor Ângelo. Está aí, Ângelo? O Ângelo é da área de oceanografia física, vai falar também um pouquinho da parte física para vocês. Olá, estou aqui. Consegue me ouvir, Ju? Sim. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Apresentação. Aqui, acho que daqui a pouquinho está carregando aí para vocês. Já está aparecendo? Oi. Já está aparecendo? Tá sim, né? Já. Ah, ok. Bom, meu nome é Ângelo, sou docente da área de oceanologia física. Eu e o professor Marcos Bernardes somos mais diretamente ligados a essa área. Também temos o professor Fabrício, matemático, e alguns outros docentes também que atuam na área. Eu vou apresentar bem brevemente o que é a oceanologia física e o que a gente vem desenvolvendo aqui no campus. Deixa eu só voltar aqui. Bom, o que vocês irão ver, oceanografia ou oceanologia física, ao longo do curso, divide-se basicamente em duas áreas. Nós chamamos de oceanografia física descritiva e oceanografia física dinâmica, ou também chamada de dinâmica dos oceanos. A descritiva, ela trata basicamente das propriedades físicas da água, distribuição pelos oceanos, massas d'água, propriedades físico-químicas, né, da água, e tem um caráter mais experimental, o estudo das massas de água, o estudo das correntes, e a ligação, a interação também forte com a meteorologia. Bom, e a segunda parte da oceanografia física, a parte dinâmica, é o estudo relacionado ao movimento da água do mar, e através de modelos matemáticos, através de satélites, como o professor Juliano comentou, através de instrumentação oceanográfica, como vocês viram, que está na nossa matriz curricular, e tem um caráter mais teórico e matemático. Por causa dessa dinâmica dos oceanos, basicamente, e a interação dela com as outras áreas, que vocês têm uma carga de física e matemática no início do curso, na formação básica, para ter essas áreas mais solidificadas, para quando chegarem na parte mais específica do curso, que é a descritiva e a dinâmica. Isso na área física. Eu estou mostrando para vocês alguns instrumentos de modo bem breve, alguns instrumentos que nós utilizamos na oceanografia física. Aqui tem alguns correntômetros que nós utilizamos para fazer medições de corrente, medições de ondas na água do mar, em diferentes lâminas d'água, que vocês podem ver numa estrutura parecida com uma prancha de bodyboard. Isso, inclusive, muitos laboratórios de oceanografia física utilizam em águas rasas, para vocês conseguirem observar velocidade e direção de correntes. Em águas mais profundas, nós utilizamos fundeiros mais robustos. Nós colocamos esses correntômetros no fundo do mar para fazer medições pontuais da corrente, né, ao longo da coluna d'água. E em umas zonas mais intermediárias, nós podemos colocar umas estruturas mais simples, como essa daqui, que vocês estão vendo, com apoio de um mergulhador. Mas também podemos colocar essas estruturas, esses que nós chamamos de ADCPs, ao lado das embarcações. À medida que a embarcação vai navegando, ele vai coletando as informações da coluna d'água, das correntes, direção e intensidade. Essas são as medições diretas, né, através de efeito Doppler.
A gente também consegue fazer medições num equipamento que nós chamamos de CTD, que faz a perfilagem de dados de temperatura, salinidade, pressão, ao longo da coluna d'água. Ele pode ser utilizado tanto em águas rasas, águas intermediárias ou águas profundas. Aqui nessa figura do meio, vocês estão vendo uma estrutura muito famosa em navios oceanográficos, chamado de Rosetta, ou Rosette, aportuguesado para Rosetta, em que esse mesmo CTD aqui, vocês podem ver que ele está sendo colocado aqui embaixo dessa estrutura, e aqui existem diversas garrafas ao longo, talvez o professor Silvio, da área química, pode comentar também, as coletas de água para análises químicas são muito utilizadas e utilizadas em conjunto com a área física. Tanto, mês passado publicamos um artigo relacionando massas de água e nutrientes, utilizando justamente essas estruturas em mar de plataforma, em mar profundo, e nós conseguimos observar perfis, né, de temperatura e salinidade ao longo de toda a coluna d'água em diferentes profundidades. E com isso nós conseguimos identificar massas de água com esses parâmetros de temperatura e salinidade e associá-los com concentrações de nutrientes nessas garrafas que são fechadas em diferentes níveis de profundidade, no modo eletrônico, comandos eletrônicos. Aqui em Porto Seguro, nós estamos trabalhando com dinâmica costeira, principalmente relacionado à influência do Rio Buraim. Aqui está a cidade de Porto Seguro, essa é uma imagem de satélite de cor verdadeira, com resolução de 10 metros. Nós colocamos estruturas ao longo desse fluxo fluvial, fazemos medições aqui, um mini CTD para águas bem rasas, que nós fazemos a perfilagem vertical, próximo dessas estruturas, e aqui um disco de SEC para observar a camada fótica na coluna d'água. Então, a gente consegue observar assim, a velocidade, direção, aceleração do fluxo d'água, e também tem microsensores ao longo dessa estrutura para a gente coletar dados de temperatura e salinidade a cada minuto. E a corrente vai levando essa vela ao longo da coluna d'água. Como a professora Juliana mencionou, esses últimos slides que eu mostrei são da análise de dados in situ, mas existe uma vertente muito forte dentro da oceanografia física, que são que é a parte computacional. Como ela chegou a comentar, muitos oceanógrafos nem chegam aí para o mar. Minha formação é toda baseada em computadores, então eu sou mais da área de modelagem numérica. Então, qual é a vantagem principal dessa ferramenta? É a gente ter uma visão sinótica, uma visão ampla de todo o ambiente. Existem vantagens e desvantagens, mas enquanto a análise in situ tem muita coleta de dados pontual, sem você conseguir ver um todo, de modo a curto prazo de tempo, a modelagem permite você observar todo o ambiente em 3D, 4D até, se considerar o tempo. Então, aqui eu coloco uma imagem de uma modelagem hidrodinâmica, que eu trabalho, de correntes, aqui um fluxo fluvial do Rio Doce, no Espírito Santo, modelagem biogeoquímica, aqui concentração de fosfato, também próximo do Rio Doce, aqui o sul da Bahia. Então, a gente interage muitos aspectos geológicos e químicos e biológicos na modelagem física, na modelagem hidrodinâmica, e também a modelagem de marés. Então, eu estou querendo mostrar para vocês uma modelagem que não é estritamente física, mas como a professora Juliana comentou, o caráter interdisciplinar, multidisciplinar do curso de oceanologia, em que todas as áreas, elas conversam. Então, essa parte física e química que eu mostrei anteriormente, ela é totalmente correlacionada à parte biológica, que existem modelos físicos que trabalham com larvas de peixes, por exemplo, que as correntes levam essas larvas. Então, é uma interação da física com a biologia. Além daqueles três tipos de modelagem, há uns 5, 6 anos eu tenho trabalhado com modelagem de transporte de sedimento para responder às questões sociais, aqui casando a oceanografia física com a geológica, o fluxo hidrodinâmico num depósito de sedimento fino próximo da foz do Rio Doce. Então, esse modelo de transporte de sedimento pode ser aplicado para qualquer rio do Brasil, em qualquer situação.
Então, é uma interação muito forte da física com a geologia. E aqui na direita, respondendo às questões, isso aqui é de um artigo que está saindo, esse daqui, outro que vai ser submetido agora, é da dispersão do óleo no mar, modelagem de dispersão de óleo no mar, respondendo ao incidente do desastre ambiental que ocorreu no ano passado, aqui em toda a costa do Nordeste, um trabalho em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá de São José. Então, para vocês verem como que a oceanografia física ela é muito utilizada e acoplada com outras áreas, né? Aqui tem muita geologia, aqui tem muita química, a gente conversa muito com o pessoal da química, para colocar todas as propriedades e características químicas do óleo no modelo e poder fazer a dispersão desse material no mar, quando chegou, quanto chegou, quais são os locais prováveis e pontual, era um navio que estava em transporte, qual rota, quando. Então, todas essas questões estão saindo também em outro trabalho, junto com o INPE e o IOUSP. Bom, desejo a todos boas-vindas ao curso de Oceanologia, ao curso de Ciências, Biologia, todos os demais cursos da universidade, e nós estamos aqui para tirar dúvidas e auxiliá-los nesse processo acadêmico. É isso. Obrigado. Obrigada, Ângelo. Muito obrigada. Eu vou convidar agora o professor Silvio, que vai falar da parte de oceanografia química para vocês. Silvio, por favor. Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo aí bem. Então, primeiramente, a todos sejam bem-vindos ao FSB. Eu sou o professor Silvio, né? Mas antes de mais nada, só para lembrar, amanhã à tarde e à noite, a gente vai ter uma apresentação aí do BEI Ciências, e a gente vai apresentar uma tabela com vários professores do curso, para que vocês saibam em qual área eles trabalham, para de repente vocês quiserem fazer alguma iniciação científica, vocês já têm a ideia de com que eles trabalham, tá? É só uma propaganda, mas lá a gente vai apresentar um pouco do que cada um trabalha, não só aqui da oceanologia, mas de todo o curso. Então, eu sou o professor Silvio, eu sou químico pela Universidade de São Paulo, e eu fiz o meu doutorado direto no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, na área de oceanografia química e geológica. Então, aqui a minha área de pesquisa é poluição orgânica marinha, marcadores químicos naturais, química analítica ambiental, isso tudo para explicar um pouco, né, do que a oceanografia trabalha. Está aqui o endereço de atendimento aí, físico, quando possível, a sala, e o endereço de e-mail. Também tem as redes sociais aí, quem quiser fazer algum tipo de contato. E como já foi dito, né? Então, a oceanografia, ela é multidisciplinar. Nesse caso aqui, a gente só vai falar um pouco da parte química do processo, né? Que seria avaliar as interações e propriedades dos elementos e substâncias, né, no ambiente marinho. Então, estuda os processos químicos no oceano, a oceanografia química. Eu não vou ficar dando uma aula aqui, então basicamente estuda, né, a molécula de água, as interações que existem entre as moléculas, por que ela é um bom solvente, né, o que influencia nas diversas propriedades também na parte biológica, influencia na salinidade, nessa parte física. E então, dentro da oceanografia química, você, por exemplo, tem estudos dos ciclos biogeoquímicos, né, análise de elementos que fazem a nutrição aí de alguns organismos, né? Então a gente estuda, por exemplo, fósforo, silicato, nitrito, nitratos, elementos, né, nutrientes na coluna d'água, né, dissolvidos. Então você pode analisar esse tipo de
nutriente, né? É uma das áreas aí. Os gases dissolvidos também, né? Na coluna d'água, ou, como o professor Caio já disse, né? Congelados em hidratos, né? Então, também você tem a parte dos nutrientes, a parte dos gases dissolvidos, a parte também do que está acontecendo agora, né? A acidificação dos oceanos, as mudanças climáticas que acabam influenciando na acidificação dos oceanos, no branqueamento dos corais. Então, tudo isso aí está relacionado, né, à parte química. É claro que interagindo com todas as áreas do conhecimento aí da oceanografia que já, né, foram ditas aí. Mas, por exemplo, aqui é um fenômeno que está acontecendo bastante, né, que é o branqueamento dos corais, que tem relação também, né, não só com a parte física de aquecimento, mas com a parte química, né, de mudança do pH da água do mar. Isso aí tudo a gente vai estudar durante o curso. Aqui é só uma pincelada, nem é o intuito de ensinar muita coisa, não. É só para dar uma pincelada para a gente saber em que áreas existem na oceanografia química, né? Então, para cada área existiria um profissional, né? Tem um profissional específico de nutrientes, um que trabalha com gases, outro com mudanças climáticas relacionadas, né, à acidificação, outro que trabalharia com metais, etc. Basicamente, aqui eu só vou falar um pouco das coletas, né? Por exemplo, na oceanografia química, como o Ângelo já falou, a gente tem aqui essa estrutura Rossetti, que coleta a água do mar, onde você vai analisar esses parâmetros, né, gases dissolvidos, por exemplo, oxigênio, os nutrientes dissolvidos na coluna d'água, fosfato, etc. E aí você consegue fazer um perfilamento na coluna d'água, né? Outra matriz estudada é o sedimento, né? Então são feitas coletas do sedimento marinho, onde você pode analisar uma série de parâmetros, como matéria orgânica, metais, poluentes orgânicos, marcadores orgânicos naturais. Daqui a pouco eu vou explicar aí um pouco aí sobre o meu projeto, né? E aí talvez você entenda um pouco aí sobre essa coleta de sedimento, por que é importante. E, basicamente, a oceanografia química ela é dividida nessas áreas. Você tem a parte de nutriente, a parte de gases dissolvidos, metais, gente que trabalha com matéria orgânica. Eu mesmo sou o que trabalho com a parte de compostos orgânicos, né, em matrizes como organismos, sedimento, coluna d'água, no ar, etc. Então, eu vou só falar aqui um pouco da aplicação da oceanografia química em alguns projetos de pesquisa. Então, eu analiso aqui os compostos orgânicos, né? Por exemplo, poluição. A gente tem, por exemplo, compostos orgânicos estânicos, que são compostos orgânicos de estanho, que, por exemplo, ali você tem um caramujo, né? Que ele era fêmea, devido ao contato com essa substância dissolvida na coluna d'água, ele se tornou macho, né? Por conta dessa mutação do contato aí é, com a coluna d'água. Espera aí. A poluição por hidrocarbonetos do petróleo, né? Então, eu também trabalho aí com a parte de hidrocarbonetos do petróleo, queima de biomassa, para determinar hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos. É, é isso aí. Tem umas imagens aqui, né? Quando o óleo, o petróleo pode atingir a coluna d'água, pode acabar oleando organismos que podem se sufocar, etc. Poluição por esgoto também trabalha com marcadores orgânicos relacionados à introdução de esgoto no ambiente. Então aqui a gente tem um emissário submarino, né? Após lá o tratamento primário ou secundário, depende aí da cidade litorânea, você tem esse emissário onde é descartado o esgoto, né, teoricamente tratado, no oceano. Ali o que você vê ali na imagem parece
é um monte de peixe, né? Por quê? Porque tem nutriente nesse esgoto saindo, então ali é uma fonte rica de nutriente e os peixes se alimentam disso. O problema é que não tem só nutriente, né? Fosfatos, silicatos, etc. Nitratos, você também tem fármacos que não conseguiram ser tratados na estação de tratamento. Então é bem, né, complicado essa questão. E eu trabalho com marcadores também de exposição a esgoto. Trabalho com compostos orgânicos clorados, que foram muito utilizados para combater pragas, utilizado como verniz em madeira. Já trabalhamos com amostras lá da Amazônia, onde tem muita madeira, né? O pessoal usava muito esse tipo de verniz nas madeiras da Amazônia. Transformadores, né? Fazem a transformação aí da carga elétrica, onde você também tinha esse composto para resfriar esses transformadores, porém, eles também atingem o ambiente marinho. Então, aqui a gente tem a molécula mais simples aqui, um DDT, dos pesticidas mais conhecidos, né? Que na coluna d'água ele tem essa concentração de 0,000001, e à medida que ele vai subindo na cadeia trófica, os organismos vão se alimentando um do outro, e também se alimentaram, né, do DDT, e se você for olhar aqui, esse numerário é a concentração de DDT aumentando ao longo da cadeia trófica. Então aqui você tinha uma concentração bem baixa, e, por exemplo, numa orca você já encontrou concentrações até de 124 microgramas por grama desse DDT. Então é um dos grandes problemas aí no ambiente, e é uma das moléculas que a gente também estuda. Eles foram banidos, porém, como eles são muito voláteis, eles atingem todo o globo, né, terrestre. Então, tem locais, por exemplo, na Antártica, que você acaba detectando esse tipo de poluente. Então, depois de falar tudo dos poluentes, um dos projetos que a gente está trabalhando aí são os pellets, que são fragmentos plásticos, microplásticos, que acabam adentrando nas diversas cidades litorâneas, porém, além de ser microplástico, plástico, ele ainda também tem poluentes inseridos nele, né? Então é um outro problema aí grande, e a gente está com um projeto em Porto Seguro, que foi a coleta, né, nas praias desses pellets microplásticos, para verificar, além, né, da quantificação de quanto você encontra, quanto você tem de poluente. Então, a gente tem dados de pesticidas clorados, hidrocarbonetos, que foi o trabalho de conclusão de curso. Então, esse é o produto gerado pela nossa pesquisa, foi o TCC da Larissa, monitoramento de poluição de praias, utilizando pellets, né, em microplásticos, em praias aí de Porto Seguro. Então, além de quantificar, além de diferenciar polietileno, polipropileno, a gente ainda determinou a quantidade de, nesse caso aí, poluentes do petróleo inseridos nesse pellet, nesse microplástico. Outro projeto que a gente está trabalhando aí é o petróleo na costa do Nordeste. Então, como eu disse aí, eu sou químico, trabalho com essa parte de hidrocarboneto. A gente, então, o ano passado publicou um artigo aí relacionando diversos óleos, uns 15, 16 óleos que encontramos que foram fornecidos por diversas universidades aí ao longo da costa do Brasil. A gente injetou nesse equipamento e publicamos esse artigo aqui, o primeiro artigo científico relacionado à parte química, né, desse derrame aí. Outras lives aí vão perguntar da onde veio, quem mandou, mas não é o foco aqui. Na aula a gente fala. Então, a gente tem esse artigo aqui do derrame do óleo do ano passado, e agora estou com outro projeto aqui no Centro de Formação, que é a avaliação do impacto das manchas de óleo. Então, já passou minha foto aí coletando sedimento, porque, como eu disse, é uma das matrizes que concentra os poluentes. Então, em parceria com o Instituto Oceanográfico aqui, e com a estagiária aqui, a Daniele, que é do curso de Oceanologia, a gente está quantificando aí, né, os hidrocarbonetos do petróleo no sedimento coletado aí em diversas áreas aí. Lembrando, que o projeto dos pellets, a Larissa também tinha uma bolsa, porque é importante, né,
sempre que o aluno possa ter um estímulo aí, então sempre nos projetos eu tento conseguir uma bolsa. Nesse caso aqui, a Daniela está com a bolsa do INCT, Ambitrop, né, que relacionado ao projeto da CAPES Entre Mares, então ela está com uma bolsa aí também para ajudar nesse projeto aí, que já tem alguns frutos aqui, né? Então a gente coletou lá em Belmonte, no Rio Jequitinhonha, no Rio Buranhém, em diversos locais aí, mas eu só vou mostrar aqui rapidamente, aqui não é uma aula, né? Só para diferenciar. O Rio Jequitinhonha é uma região onde tem bastante mangue, né? Então você percebe aqui, para você vê um monte de risco. Eu vejo moléculas. Brincadeira, é porque eu sei o que é, né? Então, se você reparar, o Rio Buranhém, ele tem essa elevação aqui, que era característica de óleo. Já no Rio Jequitinhonha, onde tem muito mangue, você não vê essa elevação. Mas você vê, por exemplo, esse C29, que é uma molécula que tem 29 átomos de carbono. E isso aí está relacionado ao quê? Aporte de matéria orgânica de origem de planta. Então, eu consigo identificar através desses marcadores origem natural. Então, eu sei que aqui no Jequitinhonha, apesar de ter chegado um pouquinho de óleo ali no local onde a gente coletou, aporte natural, de matéria orgânica natural, está aqui o 29 para provar. Em compensação, no Rio Buranhém, a gente vê essa elevação, tem vários hidrocarbonetos aqui, mas a gente tem essa elevação que está relacionada a óleo. Provavelmente não está relacionado ao óleo do ano passado, mas sim a embarcações, porque foi coletado próximo aí, né, à tarifa, onde tem muitas embarcações, né, que vaza óleo para o estuário, etc. Só para terminar aqui, além de pesquisa e ensino, a gente também tem extensão, que é um dos pilares, né, da universidade. Então, eu quero falar rapidinho aqui, porque a universidade ela é constituída de 3 pilares: a pesquisa, o ensino, a extensão. Talvez não fale muito da extensão, mas ela é super importante para mostrar para a sociedade o que a gente produz na universidade. Eu estou com um projeto aqui, então isso aqui é o que eu acabei de falar, né, que é mostrar para a sociedade o que a gente faz na universidade. Estou com um projeto aqui de fazer oficinas de ciências na zona rural de Porto Seguro. Convido todos os alunos para juntarem-se a mim nesse projeto, porque eu estou sozinho, mas eu acho que é super importante a gente levar o conhecimento a essas crianças. Vocês reparem aí que a mesa está toda carcomida, mas mesmo assim eles estão felizes, contentes. A gente não exibe, né, as imagens porque não tem autorização, mas elas estão felizes e contentes por estarem aprendendo um pouco de ciência. E eu sempre tento também levar um pouco para a área de oceanologia. Então é super importante a gente também, dentro da universidade, tá tentando criar esses projetos. Eu tenho esse projeto aí, e a gente parou por conta da pandemia, mas o ano que vem a gente volta. Então, estamos aceitando alunos para aprender um pouco da química dos oceanos nos projetos de pesquisa e extensão, porque são muito importantes. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado a todos e fiquem bem. Muito obrigada, professor Silvio. Ótima apresentação. Eu sou muito fã da oceanografia química. Agora a gente já está bem adiantado aí, convidar o professor Leonardo para falar da parte de oceanografia biológica. Léo, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só tentar carregar, vamos ver se meu computador funciona aqui. Tomara que dê certo. Uma hora resolve funcionar, outra hora ele não resolve. Vamos ver aqui como ele consegue. Mas também, assim, minha apresentação, ao contrário dos demais colegas, não está tão vistosa. Eu peço desculpas, estava hoje numa reunião do Consune, divulgando a assessoria de sustentabilidade, um órgão da universidade, desde julho, e desde agosto montando, e ainda fiquei de manhã pelo módulo PAI, então ficou difícil apresentar. Você tem alguma coisa, alguma apresentação? Confirmem para mim, por favor. Ainda não, Léo. Não? Ainda não. Bom, o computador, meu notebook aqui, ele tem horas que ele resolve aceitar a apresentação, tem horas que não.
Não faz mal. Então, eu vou conversar rapidamente com você. A Ju me pediu para falar da oceanografia biológica e da oceanografia, oceanografia humana, né? Então, são duas áreas importantíssimas que compõem a oceanografia. Primeiro, me apresentar, né? Leonardo Moraes, sou biólogo, costumo brincar dizendo que sou biólogo de nascimento e oceanógrafo de formação, que, embora tenha feito a graduação em biologia, toda a minha pesquisa, toda a minha atividade de desenvolvimento profissional, mesmo vindo do semiárido nordestino, da cidade de Feira de Santana, foi no mar. E isso mudou radicalmente a minha atuação. Como um camarada do interior da Bahia foi trabalhar na oceanografia. E por que isso? Por causa da minha primeira atuação, logo quando eu entrei na universidade. Eu entrei em fevereiro de 1998, em março eu já estava no laboratório estagiando, fazendo pesquisa. O professor Silvio fazer um convite para vocês, e se eu tivesse de deixar aqui uma orientação para vocês, seria essa: primeiro, busquem os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, mais do que a formação de sala de aula, a formação de campo é muito importante para essa vivência, para realmente nos inserir na atividade profissional. Bom, então, dito isto, sim, eu trabalho com peixes, né, com a patologia. Passei, depois do meu doutorado, a me envolver um pouco com lixo marinho, mas minha formação toda foi da ictiologia, que é a ciência que estuda os peixes, tá certo? Que aqui na universidade a gente tem vários professores trabalhando com peixe. Então, temos a professora Fabiana, o professor Carlos e o professor Igor, né? São 4 pessoas. Em outras universidades vocês verão 10, 15 pessoas, mas considerando o corpo docente do CFCAM, é uma quantidade relativamente pouco grande, né? Pessoal, e então, o que é a oceanografia biológica? A oceanografia biológica é justamente esse ramo da oceanografia que busca entender como o compartimento vivo, né, o compartimento biológico que está inserido nos oceanos, e como a Ju falou, não só nos oceanos, mas também nas águas continentais, como isso interage, sofrendo influências do ambiente e influenciando o próprio ambiente. Né? Vocês vão ter oportunidade, não sei se sabem, mas a gente tem oxigênio, né? Não sei, eu acredito que a maioria a gente só tem oxigênio na atmosfera porque há 4 bilhões de anos atrás, seres vivos, né, dentro dos oceanos, as diatomáceas, né, começaram a produzir, o fitoplâncton lá primitivo começou a produzir oxigênio, saturando tantos oceanos, inclusive fazendo uma reação química, né, do oxigênio liberado com os mares rico em ferro, fazendo com que esse ferro, por exemplo, precisasse e fizesse as jazidas de ferro que hoje nós temos. Então, se nós temos em nossa casa ferro, sei lá, na nossa geladeira, no nosso fogão, é fruto de um processo biológico nos oceanos que formaram essas jazidas de ferro, que inclusive muitas estão em terra, que nós conseguimos, né, que eram fundos antigos de oceanos antigos, que hoje nós temos para esse tipo de material. Então, vejam que, ao entender o processo biológico, eu já estou ligando aí a química e a geologia, tá? Vocês vão ver ao longo da oceanografia que tem verdadeiros substratos geológicos, o Caio pode dizer mais disso do que eu, formados só por depósitos biológicos, né? Tanto os calcários, aí tem os recifes de corais, que vocês vão ver lá com o professor Carlos Fabiana, até das próprias geologias, né? Ao entorno do continente antártico, existe uma corrente, a corrente circumpolar antártica, que traz uma produtividade tão absurda, com tanta diatomácea, que as bactérias não dão conta de degradar a produtividade primária produzida, que ali aquilo tudo afunda, formando um grande sedimento basicamente, composto de sílica. O professor Caio estava falando para vocês sobre possibilidade de exploração. Está aí um grande reservatório produzido por uma atividade biológica nos oceanos, tá?
Então, vejam e notem esse destaque que eu quero fazer, que tanto os processos biológicos e químicos muda, né, altera as formas de vida ao longo do processo evolutivo, como o contrário ao formato biológico, a vida também altera processos químicos, geológicos, né, composição de humanos. Então, tudo isso, o pessoal que atua na oceanografia biológica procura atuar. Em termos de instrumentos, que aqui, infelizmente, minha apresentação não conseguiu carregar, peço desculpas, mas, assim, e também eu nem falo sobre isso, porque a vida nos oceanos são diversas. Então, por ter essa diversidade muito grande de organismos, né, de vida marinha, também são vários instrumentos. Por exemplo, eu costumo brincar que eu não sei, embora trabalhe com peixe, dentro da água, né? Se passar de profundidade, eu afogo, porque eu bate o pânico, eu não consigo me concentrar, tá certo? Então, eu não consigo fazer que nem o professor Carlos e a professora Fabiana, que botam equipamento de mergulho nas costas e conseguem mergulhar e ver aquelas coisas maravilhosas. Eu preciso pegar os peixinhos para poder trabalhar. Não será mergulhando, tá certo? Porque eu dá pânico, ouvir aquelas no meu ouvido, a mente não funciona, eu começo a beber. Então, o que é que eu faço? Eu já uso redes, né, na praia, a rede de picaré, por exemplo, eu posso pegar os peixinhos que estão ali na volta, que todo mundo que está aqui se banhando nas praias de Porto Seguro tem os peixinhos ali comendo, né, dando aquela beliscadinha, a gente vai olhar para esses peixes, entendendo também que essas áreas rasas das praias, dos estuários, são os berçários da vida marinha. Os peixes pequenininhos, os crustáceos pequenininhos, eles estão aí nesses rasas, justamente porque, como é raso, não tem predador da boca grande, né? Porque predador tem isso. Quanto menor ele é, difícil, mais fácil ele cabe na boca do predador. Só que o predador grande, ele não pode ficar também em área rasa, tá certo? Então, essas áreas rasas terminam sendo ambientes protetores para os crustáceos, né? Porque os bichos de boca grande não vão chegar aí, e aí a gente consegue ter essa explosão de juvenis. Então, eu, por exemplo, trabalho com essa parte de recrutamento. Tem a professora Fabiana também trabalhando com larvas, tem a professora Catarina trabalhando com o zooplâncton, né, que eu costumo brincar que o zooplâncton nada mais é do que comida de peixe, mas brincadeira, lógico que não, é todo um compartimento, né, as pragas de peixe, né, fazem determinada parte da vida, os próprios peixes têm uma determinada fase da sua vida que faz parte do plâncton, né, o ictioplâncton, que é importantíssimo na regulação, na teia trófica, na estruturação da teia trófica, mais biológicos para poluição, enfim, tem um mundo bem vasto. Então, como vocês podem ver, sim, e ainda tem aqueles, né, que geralmente quando a gente entra na oceanografia para estudar, e quem está trabalhando, aí a Kátia já está se protestando, o plâncton é o grupo mais interessante do planeta. Então, e como eu estava falando, ainda tem geralmente, quando se entra, o que mais chama atenção são os bichos carismáticos, né? Então, todo mundo quer estudar uma tartaruga, todo mundo quer uma baleia, todo mundo quer estudar um golfinho, quer estudar uma ave marinha. Ninguém quer ficar na lama arrastando uma rede para pegar peixe, né? Todo mundo quer ficar ali mergulhando, fazendo sobrevoos de binóculo para ver aquelas baleias bonitas do jato, né? Então, veja, a depender do grupo que esteja trabalhando, o método de observação, o método de estudo é completamente diferente. Você vai ter redes, né, de filtragem que a Kátia, por exemplo, usa para pegar bichos microscópicos, né, como o plâncton, até usar aeronaves mesmo, e binóculo, porque você só vai conseguir fazer os avistamentos das baleias com binóculo ou em navios para poder fazer os seus estudos, tá certo? Então, é muito vasto,
não vou ficar detalhando aqui, e veja, que é um slide que eu queria apresentar, que a filosofia, ainda mais nesse momento, me desculpe, mas eu não consigo não ser político, né, ter um viés político, mas nesse momento de esvaziamento de recursos, né, a oceanografia é uma ciência relativamente cara, porque a gente precisa de antes, por exemplo, para tornar, né? Eu ia mostrar um slide aqui, por exemplo, integrando o que o Silvio faz da química, né, com a parte do que eu faço dos peixes, que é usar isótopos estáveis, que são assinaturas químicas, para poder entender a teia trófica. Mas cada amostra de isótopos, para mim, custa $8, e calcule aí com o dólar a quase R$6, como está agora. É muito caro. Mas fica o recado, né? A gente pode fazer oceanografia e deve fazer, buscar situações para fazer do limão a limonada, né? Fazer grandes, importantes, mesmo com financiamentos relativamente cortados, né? Como a gente tem aí, por exemplo, e é importante também uma coisa que eu queria destacar. No meu doutorado, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com um banco de dados, falar sobre mudanças climáticas, impacto da pesca no recrutamento de peixes lá no Rio Grande do Sul, mas 30 anos de dados, tá? E de coleta sistemática, a mesma rede, o mesmo local, 5 locais, coisa que dificilmente no hemisfério sul você encontra no mar com tanta facilidade. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente não tem esse conjunto de dados, tá? Eu nem era nascido e esses dados já estavam sendo produzidos. E a gente só consegue, pessoal, manter uma sequência desse tipo de informação com estruturas relativamente mais baratas. Porque muitas vezes o pessoal entra assim, na sonografia querendo fazer aquelas coisas high-tech, né? Super, hiper, mega revolucionárias, e muitas vezes você consegue tirar soluções simples e dando respostas absurdas de contribuição para a sociedade com coisas também mais baratas e relativamente mais simples. Então, fiquem atentos a isso, porque realmente esse mundo da oceanografia biológica é bem vasto. E da oceanografia humana, como a Ju pontuou, né, relativamente ganhando cada vez mais fôlego. Eu, particularmente, não vou dizer que assim, uma novidade, porque novidade não é. Eu já estava na graduação e isso as pessoas já trabalhavam com a pesca, né? Eu, na minha graduação, eu trabalhei com etnobiologia e fui lá no estuário de Acupe, lá na região onde Caetano Veloso morou, em Santa Marta da Purificação, onde ele nasceu, desculpe. Fui pelas relações da biologia, da vida marinha, a partir das reflexões e do conhecimento dos pescadores, tá? E isso não é novo. Aliás, inclusive, muito do conhecimento que a gente tem de oceanografia é fruto de conhecimento adquirido na guerra, né? Muitos jornais a gente vai ver isso, veio da guerra, e muita coisa é fruto também do conhecimento do pescador que está ali no dia a dia, que sabe, que trabalha, que tem um mapeamento, o Caio fala mapeamento de canavieiras, etc. e tal, isso é importantíssimo, ninguém tira, não estou querendo tirar de forma nenhuma a importância disso, muito pelo contrário, é importantíssimo, mas antes, inclusive, da ciência, em muitos desses lugares, o próprio pescador já tinha isso mapeado. Tem uma técnica na costa do Pernambuco, por exemplo, que o pescador pega uma corda, bota um sabão, desse sabão de barra, amarra na corda, conta as braças, né, que ele vai jogando, com a poita, né, um peso em cima da mão, e joga. Vai lá no fundo do mar, esse sabão dá um carimbo e o pescador puxa. E ele vira e olha para o fundo, para o sabão. Né? O sabão, a gente sabe que quando o sabão em um sedimento, ele traz, né, o sedimento se adere ao sabão. Então, o pescador olha para o fundo do sabão e vê se o sedimento é arenoso, se o sedimento é cascoso, se é coralino. E a depender do tipo de sedimento que você tem, recursos específicos completamente diferentes. Tá certo? Então, é importantíssimo entender
esses processos todos que têm a ver com esse conhecimento dos pescadores, que tudo isso está relacionado com o ser humano. Para finalizar, só para uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabem por que de Ilhéus, as jangadas só chegam até Ilhéus, não vem de Ilhéus para baixo, tá? Mas a explicação é muito simples, tem a ver justamente com o conhecimento do pescador sobre a oceanografia. A costa, a plataforma continental brasileira, ela deita até a região de Ilhéus, né? Com os 5 quilômetros saindo mar afora, você já está na queda da plataforma continental, como vocês verão nas aulas. Aqui nessa região que nós estamos de Porto Seguro, para você chegar na queda de plataforma, você tem que viajar 300 quilômetros, né? Muita coisa. Então, ou seja, ninguém vai de jangada, nenhum pescador ir de jangada aí lá no mesmo dia, tendo 300 quilômetros pela frente de continental para viajar. Mais 5 quilômetros, com o vento e com a jangada ali, com os recursos preparados, eu consigo ir tranquilamente fora, jogar minha linha, pescar meu peixe, trazer aqueles dourados, aqueles vermelhos deliciosos e voltar ainda em segurança, tá? Então, tudo isso tem muito de conhecimento de oceanografia física, principalmente de corrente, de oceanografia geológica, ao tipo de substrato, e também de oceanografia biológica de recursos pesqueiros, tá? Então, pessoal, é basicamente isso que eu teria a contribuir. Só um comentário, projetos, a gente tem vários, um projeto de extensão interessante nessa linha da oceanografia humana, a gente aprovou esse ano com subsídio na EPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tem como título A Ciência como Caminho para Resgatar os Saberes Tradicionais Indígenas sobre as Artes da Pesca. Então, idealizado pelo professor Gian, que também esqueci de falar, né, que é o professor que é especialista na área da pesca, em que, a partir de entender os mestres redeiros, as artes de pesca, a gente está buscando resgatar esse conhecimento que está sendo perdido, que os mestres estão ficando velhos, a pesca não está dando dinheiro, os saberes não estão sendo passados de pai para filho, né? Todo mundo quer passar o conhecimento, se o cara é médico, quer passar o conhecimento, né, de pai para filho, mas de pescador, a gente sabe como é escolhido, então muitos pescadores não querem a sua lida para os seus filhos. Então, a gente está com esse projeto subsidiado do SBPC, buscando, a partir do conhecimento tradicional da pesca aqui, não só essa arte que está sendo perdida, a partir da ciência também, ensinar, a partir desse dia a dia do cotidiano, ensinar a ciência para os estudantes do ensino básico, tá? Então, é isso, eu agradeço a oportunidade. Quem tiver interesse, por favor, acessem lá o site da CFICAM, tem a lista de laboratórios, o LECOMAR, que é de Ecologia Marinha, professor Carlos Fabiano, o LAPAC, né, de Recursos Pesqueiros da Agricultura, comigo, o professor Igor, da professora Catarina, esqueci agora o nome, mas é de Estudos Plancton e Divulgação Científica, que também tem a parceria do professor Nelson, que está lá em Itabuna. Então, é isso, eu agradeço e passo a palavra. Obrigada, Léo. Agradeço a todos os professores que falaram, né, que trouxeram um pouco da experiência mais aprofundada em cada uma dessas áreas, que era para vocês terem uma noção, né, de um pouco de tudo do que vocês vão estudar ao longo do curso, terem essa noção também, para quem não tinha, de que a oceanografia é muito ampla, é um campo da ciência muito vasto, muito diverso, e vocês vão ter a oportunidade de estudar todos esses aspectos separadamente, né, e a parte mais importante que eu acho da oceanografia, né, é que, para além de você estudar esses aspectos compartimentados, né, é o poder de integração que a gente tem que ter ao final de tudo, né, e avaliar, olhar para o ambiente e ver ele como uma íntegra, certo?
Então, essas interações entre todas essas áreas é o que torna a oceanografia muito interessante e peculiar, e é o grande desafio dos oceanógrafos, né? Mais do que, mesmo que você se especialize na física ou na bio, ou qualquer uma delas, né? É lembrar que você, enquanto oceanógrafo, você não é um biólogo, você não é um geólogo, você não é um físico, né? Você não é um químico, você é um oceanógrafo. Então, você tem que buscar algo a mais do que só cada uma dessas áreas, né? De maneira nenhuma, sem menosprezar nenhuma, porque a oceanografia não se faz sem nenhuma dessas áreas básicas, certo? Então, mas é saber que existe algo a mais, né? Que se você está na física, você não vai estar ali limitado só aos movimentos do oceano, sem saber o que está dentro, o que está se movimentando junto com essa água, né? A química, quando analisa o composto, por mais que ela analise o composto em si, né? Aquele composto chegou ali de algum lugar, ou ele é natural do ambiente, ou ele veio degradado de algum organismo, ou ele veio como input externo, antrópico, né? Então, assim, é preciso a gente ampliar o nosso horizonte quando a gente olha para a oceanografia. Então, o que eu queria com todos apresentando era que vocês, além de conhecer, né, um pouco mais os professores que vão acompanhar vocês no curso, terem um pouco de noção dessas áreas. A gente já passou um pouco do tempo, mas a ideia é que vocês falassem também, então eu quero abrir e dizer que se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm qualquer curiosidade, que vocês queiram falar, perguntar agora, fiquem à vontade, tá? Abram o microfone ou escrevam, e a gente está aqui para responder. Certo? Então, alguém vai falar? Quer tirar alguma dúvida? Ana, Beatriz, Antônio. Nada a declarar? Bom, se vocês não forem falar nada, a gente pode finalizar aqui. Fiquem à vontade para contactar a gente por e-mail, tá? Para tirar dúvida, ficar à vontade. Se vocês quiserem falar alguma coisa agora, podem falar. O aluno Leonardo está perguntando como ele consegue um estágio. Bom, tem várias oportunidades de conseguir um estágio na universidade, certo? Pode ser diretamente em vários projetos de pesquisa ou extensão que tenham, né, com os professores, ou estágios externos que são ofertados para a universidade também. Certo? Respondido? Deixa eu falar, se vocês estão com vergonha ou não tem nada a perguntar, eu espero que vocês tenham gostado. E queria dizer, vou colocar aqui o link novamente, já acabou de começar, tem uns 15 minutinhos, a mesa temática das ciências biológicas, tá? Então, se vocês quiserem ir lá para conhecer um pouco mais sobre o outro curso, que é muito próximo ao nosso curso também, muitos dos professores da oceanologia também são professores nas ciências biológicas e vice-versa, então muitos professores que vão estar lá nessa mesa também vão ser professores de vocês, certo? E agradeço pela presença, espero que tenha sido esclarecedor para vocês, e peço para vocês, sempre estou falando isso por e-mail, quem não tem acesso ao SIGA, que entre em contato com a gente para a gente viabilizar esse acesso, porque através do SIGA vocês vão ter o contato dos professores, vão ver o que os professores estão colocando nas componentes que está se iniciando agora, nesse quadrimestre. Então, é bastante importante que vocês tenham acesso ao SIGA e que frequentem o SIGA, tá? Corriqueiramente, certo? Então, como a professora Catarina falou, eu deixo aqui, então, minhas boas-vindas a vocês. Catarina está colocando ali o link do laboratório dela. Tem uma série de outros laboratórios que não foram mencionados aqui, tá? De outros professores também. Outras áreas que não foram mencionadas. Mas eu acho que, de maneira geral, deu para vocês terem uma noção muito boa do que é o nosso curso, do que espera vocês nos próximos anos, certo? Então, agradeço a presença de todos. A Catarina está falando também do blog
que é muito interessante. Quem não segue, quem não conhece o blog Bate-Papo com Netuno, a gente recomenda, tá? Faça uma busca aí, se a Kátia, não sei se vai botar um link. Ele é muito interessante, muita coisa de oceanografia, tá? De ciências marinhas ali relacionada, muita gente boa, muita matéria legal, é um blog, assim, fantástico, certo? E para o pessoal que está em Porto Seguro, já que está todo mundo fazendo propaganda, né? Todas as quintas-feiras, na rádio 88.7, a gente também tem um projeto de extensão aqui da UFSB, que eu coordeno, que é o UFSB no Ar, tá? É um quadro de 15 minutos, todas as quintas-feiras, em torno de 1h da tarde, na 88.7, em Porto Seguro. E lá a gente divulga uma série de informações sobre a UFSB, apenas aqui em Porto Seguro, sobre os cursos, os eventos que estão acontecendo, as pesquisas, tá? Muitos alunos já foram lá também divulgar seus trabalhos. Então, conforme a gente for se conhecendo melhor e vocês forem fazendo cada vez mais parte do curso, vocês vão ter acesso a todos esses projetos e eventos que acontecem, e certamente daqui a pouco tempo vão estar estagiando aí. Por último, agradeço também, mais uma vez, a presença de todos. Lembre para vocês visitarem a programação dessa semana de acolhimento. Agora a gente tem a apresentação das ciências biológicas, à noite tem a programação do campus, né? Eu acho que hoje, eu não me lembro se são os decanos que falam, ou se é a apresentação da secretaria acadêmica, que também é bastante útil para vocês. Amanhã à tarde, a gente tem o evento com os representantes estudantis aqui do CFCAM, da Oceano, da Biologia, do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e da pós-graduação, então vai ser um papo só entre os alunos. É bom que vocês falam tudo de bom e de ruim que tem para saber, que aluno falando com aluno é outra coisa. E na sexta-feira, a gente vai ter também uma programação à tarde, vai ter a apresentação do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, com os coordenadores de curso, e depois a gente vai ter um bate-papo com todos os coordenadores de todos os cursos, mais o decano, que seria a direção, né, do nosso Centro de Formação em Ciências Ambientais, para falar um pouco como todos esses cursos, né, como que é a nossa perspectiva aqui para o futuro, pensando em ciências ambientais, né, como todos esses cursos interagem e podem contribuir para uma sociedade melhor, tá, iniciando aqui no nosso microlaboratório, que é Porto Seguro, certo? Então, muito obrigada a todos, agradeço a presença dos docentes, dos alunos que participaram, certo? E quem quiser agora, eu botei o link aí, vou botar de novo, da mesa temática da biologia. Boa tarde para vocês, pessoal. A gente se vê e não esqueçam de entrar em contato conosco. Grande beijo.